Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja derramada em vossos corações. Amém. Irmãos, como ensinamento da palavra de Deus, nós vamos ler para você um trecho da Bíblia que está em Mateus capítulo 6, do versículo 1 ao 18. Mas Mateus capítulo 5, 6 e 7, esses três capítulos, irmãos, é um verdadeiro catecismo universal, um catecismo divino, uma educação do reino de Deus. Nesses três capítulos de Mateus, o 5, o 6 e o 7, nós temos aí o resumo de uma doutrina que se refere ao comportamento, à conduta cristã. Essa educação, esse ensinamento, essa sabedoria divina nesses três capítulos é muito mais importante, muito melhor, muito mais útil à humanidade do que todas as universidades, todas as escolas, doutorado, mestrado, qualquer curso que você possa fazer nesse planeta, não se compara a esses três capítulos. Se você estudar e puder entender, compreender e aprender e colocar em prática o que está escrito em Mateus 5, 6 e 7, realmente você será uma pessoa santificada, irrepreensível, um homem ou uma mulher grande no reino de Deus, se você conseguir entender, compreender, aprender e guardar no coração, colocar em prática o que está escrito nesses três capítulos. Toda a Bíblia, ela é uma sabedoria magnífica, sabedoria infinita, inteligência infinita da parte de Deus, colocada neste sagrado livro, neste super livro. Sim, nós temos que estudar toda a Bíblia e procurar, pela graça do Espírito Santo, com humildade, entender, aprender, compreender e colocar em prática. Toda a Bíblia é verdade, mas a sabedoria e a inteligência de Deus é tão infinita, inexplicável, tão misteriosa que em uma só palavra ou um só versículo ou em um ou dois ou três mandamentos, você consegue se entender, compreender e aprender e colocar em prática, santificar a sua vida, sua família e todos aqueles que estiverem perto de você, aqueles que vão ouvir e ver o seu exemplo de vida, colocando em prática a palavra de Deus. Nós queremos tomar hoje, neste vídeo, este capítulo 6, do versículo 1 ao 18, que trata da oração, das boas obras e do jejum. Ensinamento de Jesus Cristo aos seus discípulos e a todo o povo que nasceu de novo, porque isso é uma doutrina, é alimento, poder e graça de Deus, que estão escritos nesse livro e o que você vai ouvir, para pessoas que nasceram de Deus, nasceram da água e do Espírito, tiveram um encontro pessoal com Jesus Cristo, foram batizados na água, no Espírito e foram batizados no Espírito Santo. Não é filho mais do seu José, da Dona Maria, do Pedro, do Tiago, do João, não é filho mais da Márcia, da Suzana, da Marisa,
Não é filho e nem filha mais da carne e do sangue, do seu pai e da sua mãe, que gerou você. E deram à luz sua mãe. Nasceu você, tem seu caráter, seu nome, mas é um ser de carne, um homem, uma mulher da terra, como os hemorreus, os cananeus, da época lá de Moisés, da época de Noé, época de Josué, aqueles povos pagãos que foram destruídos lá em Sodoma e Gomorra, no dilúvio, e depois daquelas guerras santas, quando Josué entrou com o povo de Israel nas terras de Canaã, terra dos cananeus e dos hemorreus. E os destruíram para tomar posse da terra deles, em herança. Estão aí até o dia de hoje, o povo de Israel. Você nasceu da carne e do sangue. Isso é importante? É. Você veio a este mundo, nasceu uma criatura, você, seu irmão, sua irmã. Somos todos nós, de carne e de osso. Quando nós vamos morrer, como toda criatura, todos os peixes, aves e animais, insetos, vamos morrer. Mas há uma diferença. Esse ser de carne e de sangue precisa se tornar um ser espiritual, um filho e uma filha de Deus. E como isso acontece? Para que você se torne de uma criatura deste mundo, um homem e uma mulher desta terra, como os cananeus e os hemorreus, como os pagãos, como todo mundo que nasce nesse mundo. O que você deve fazer? Como nascer de Deus? Como se tornar um filho de Deus? Isso é possível? Sim. No Evangelho de João, no capítulo 1, ele diz: aqueles que receberam Jesus Cristo, abraçaram a fé no seu nome, creram nele e receberam ele como Messias, colocando em prática os seus ensinamentos, se arrependendo, se convertendo, deixando o mau caminho e passando a segui-lo e se alimentando da palavra de Deus com jejum, oração, penitência, boas obras, essa pessoa se tornou um filho de Deus. Não nasceram da carne e do sangue, diz o apóstolo João, mas nasceram do Espírito de Deus. Deus deu-lhes e nos dá hoje o poder de nascer de novo, de nascer de Deus. Isso é o mais importante. A coisa mais importante, isto é, a maior importância para todo ser humano é nascer de novo, nascer de Deus. Se tornar de um filho terreno dessa terra, um filho dessa terra, uma filha dessa terra, um filho na carne, no sangue, se tornar um filho e uma filha de Deus. É daí que começa, é o princípio. Você se torna, então, uma criança na fé. Uma criança que está lá dentro de você, que precisa se alimentar de oração, de jejum, da palavra de Deus, que precisa sempre fazer penitência, isto é, sempre estar pedindo perdão a Deus e perdoando as pessoas de todo o coração, de toda a alma, de coração, estou falando. E abandonar os maus caminhos, abandonar as paixões, os desejos da carne, que são contrárias ao Espírito, são contrárias
a boa conduta, o comportamento, o caráter de um ser celestial. Irmãos e irmãs, nós fomos feitos filhos de Deus quando abraçamos a fé em Jesus Cristo, quando tivemos uma experiência com Deus, um encontro pessoal com Jesus, algo extraordinário aconteceu. Mas isso é preciso que aconteça mesmo, que você tenha essa experiência sobrenatural. Se você não teve, você vai ter, se acreditar no que estamos falando, se seguir o nosso conselho, e fazer o que estamos ensinando. Porque nós ensinamos a palavra de Deus. Não estamos ensinando uma sabedoria humana. Com sabedoria humana, ninguém herdará o reino de Deus. Ela é útil, é importante para este mundo. Mas você e ninguém vai herdar o reino de Deus depois que você morrer. Não vai herdar. Se não tiver em seu coração a sabedoria divina. Se não tiver em seu coração o Espírito de Deus unido ao seu Espírito. Ele vem fazer morada, o Espírito de Deus. Quando você é da carne, um homem dessa terra, uma mulher dessa terra, o Espírito de Deus ainda não está em você, unido ao seu Espírito. Não. O que está ali é uma escuridão. Você é como um defunto, uma pessoa morta, gelada, dura no caixão. Observa alguém que está num caixão, gelado, duro, sem vida, morto. Todos choram e olham para aquela pessoa ali, está um corpo duro, vai apodrecer. Não adianta colocar alimento, comida, água, a melhor comida, a melhor bebida para aquele defunto. Não adianta mais. Não vai comer e não vai beber. Vai se desintegrar. Vai apodrecer, vai virar pó, vai desaparecer. Porque ali existia, sim, um espírito, alguém, e ele saiu do corpo, não está mais ali. Porque nós somos feitos à semelhança e à imagem de Deus. Fomos feitos para viver eternamente, não como os animais, as aves e os peixes. Somos diferenciados. Os seres humanos são, conforme Deus nos revela pela sua palavra. Mas, só para ilustrar, para você poder entender que as pessoas que pensam estar vivas e pensam que morreu, acabou, deixou de existir e que não existe inferno, céu, não existe recompensa mais e que todos são como os animais. Outros dizem, Deus existe até, mas não existe inferno, céu, recompensa, castigo eterno, justiça. Não existe. Não acreditam no que está escrito na Bíblia, no que foi ensinado. Não acreditam. Mesmo não acreditando, quando você morre, você vai saber que estava totalmente enganado e enganada. E aí vem o desespero, e será muito grande o desespero para as pessoas que não creem, ou têm uma fé humana superficial, que não nasceram de novo, que não se converteram verdadeiramente, que viveram como homens comuns neste mundo, homens desta terra. Do outro lado existe sim uma realidade eterna. Esse mundo aqui é como uma figura. A realidade você vai saber no dia em que você morrer. E que você não venha a morrer a partir desta terra, a se mudar deste mundo para o outro, sem estar preparada para se encontrar com o justo juiz. Amém? Vamos para o segundo vídeo.